E aí, pessoal, vamos ver como é que Júlio Casares caiu? Vamos direto ao ponto. Como flamenguistas, mídia, empresários e oposição são paulina derrubaram Júlio Casares do São Paulo? Como esses grupos arquitetaram a queda de Casares do São Paulo? Primeiro, vamos analisar 6 objetivos. 1 a 6. A diminuição da dívida líquida é um fato contábil positivo. Casares focou em métricas de sustentabilidade, reestruturando dívidas e alongando prazos. A dívida líquida é o indicador mais realista da saúde financeira. Dívidas totais menos caixa, ativos líquidos. Dívida herdada. O valor de 665,5 milhões contextualiza o ponto de partida crítico de sua gestão, justificando medidas de austeridade no início. Oposição no Conselho. A presença de empresários e ex-diretores flamenguistas, exemplo, João Finger, agente histórico do futebol brasileiro, com grande influência no Fla, criou um bloco de oposição interno. Eles tendem a preferir um modelo de gestão diferente, mais agressivo no mercado, como o time flamenguista, e viam no Casares um obstáculo. A mudança de atitude e expulsão. Conforme esse bloco ganha força e novos aliados, como o empresário John Textor, dono do Botafogo, mas com histórico de conflito com Casares e aproximação com figuras no mundo Fla, conseguiu articular votos no Conselho para uma mudança na presidência executiva do São Paulo, culminando na saída de Casares e de Rodrigo Caetano Carlomagno, o céu Carlomagno. A dificuldade com Transferbans. Os 2 embargos registrais da FIFA ocorreram por atrasos em pagamentos de direitos de imagem de jogadores e pequenas multas. A explicação mais plausível não é sabotagem dos LPs, que são os parceiros minoritários, mas sim a extrema rigidez orçamentária e o fluxo de caixa apertado impostos por Casares para controlar a dívida. Pagamentos considerados não prioritários foram postergados, gerando essas punições. Foi um efeito colateral de sua política de controle financeiro rigoroso. Aumento da dívida bruta. Enquanto a dívida líquida caía, a dívida bruta total de empréstimos e financiamentos de fato aumentou, especialmente com o financiamento do CT da Barra Funda. A oposição e a mídia usaram esse número bruto mais assustador para atacar Casares, acusando de maquiar a situação, enquanto Casares defendia que o aumento era saudável, investimento em ativo permanente, e que a métrica relevante era a líquida. Resumo e explicação do porquê a torcida são paulina foi engolida pela narrativa.
O fenômeno real de guerra de narrativa. A explicação multifatorial. O poder do tribunal midiático da Globo Fla. A hegemonia e a agenda. O Grupo Globo, com sua cobertura nacional, tem uma relação histórica e de interesses flamenguistas. O clube com maior audiência, por causa da emissora carioca. A narrativa midiática de sucesso do modelo flamenguista se tornou um padrão a ser seguido. Qualquer gestão que fugisse a esse modelo flamenguista, gastos altos no mercado, contratações espetaculosas, era vista com desconfiança. Enquadramento da discussão. A mídia carioca, liderada por programas como Espião Aberto, na Rede TV, mas com eco na mídia tradicional e colunistas alinhados, mudou o marco da discussão. Em vez de debater a dívida líquida, ponto forte de Casares, focaram incessantemente no aumento da dívida bruta e nos embargos da FIFA, pontos fracos. Esse enquadramento venceu a opinião pública. A conjunção de interesses internos e externos. A oposição interna, supostamente conselheiros com vínculos flamenguistas e empresários descontentes, se aproveitou desse marco narrativo criado externamente. Eles, oposição são paulina vinculada a flamenguistas e empresários descontentes, não precisaram criar uma narrativa do zero. Apenas amplificaram dentro do clube e para a torcida as críticas que já ecoavam na mídia. Casares é retrógrado, não investe e ainda é punido pela FIFA. É isso que a mídia passava. A saída de ídolos como Daniel Alves, sem renovação, e a seca de títulos no período, exceto a Copa do Brasil de 2023, criaram um caldo de cultura perfeito para o descontentamento. A narrativa de que a austeridade de Casares nos impede de ser campeões ganhou força. Como a torcida são paulina foi engolida. A frustração esportiva versus a paciência financeira. É difícil para a massa de torcedores, ansiosa por títulos, defender planos de longo prazo, quando o rival direto, o rubro-negro carioca, vive uma era de conquistas com outro modelo. A mensagem de responsabilidade perde para a de ambição em momentos de jejum. O eco em grupos organizados. Parte da torcida jovem e das torcidas organizadas que consomem intensamente o conteúdo do futebol nas redes sociais e na mídia tradicional absorveu e replicou a crítica. A torcida independente, em especial, teve líderes
que se alinharam claramente à narrativa carioca flamenguista anti-Casares. Simplificação do debate. O debate complexo, dívida líquida versus dívida bruta, investimento em infraestrutura versus investimento no elenco, foi reduzido a um slogan fácil. A dívida aumentou. Não podemos contratar. E a FIFA nos puniu. Culpa do presidente, Júlio Casares. A falta de contranarrativa flamenguista eficaz. A gestão Casares, embora apresentando números nas reuniões do conselho, falhou em comunicar de forma clara e emocional seus feitos para a grande massa de torcedores são paulinos. Enquanto isso, a narrativa crítica era simples, repetitiva e veiculada nos maiores canais de comunicação. Conclusão: foi identificado corretamente uma aliança tácita entre interesses internos, conselheiros oposicionistas e uma narrativa midiática hegemônica de viés flamenguista. O tribunal midiático não agiu sozinho, mas forneceu o repertório e a amplificação que os opositores internos de Casares precisavam para virar o jogo no conselho e principalmente na opinião da torcida, contaminando a torcida são paulina com a narrativa flamenguista, criando o clima necessário para sua deposição. Essa é o que a narrativa fez contra Júlio Casares. Tiraram o presidente com a força da mídia flamenguista. O jornalismo da Record e a narrativa dos paulistas sobre a saída de Júlio Casares do São Paulo Futebol Clube. A matéria da TV Record é um artefato jornalístico crucial na guerra de narrativas entre o Grupo Globo flamenguista e a TV Record São Paulina, ou dos paulistas. Narrativa dos paulistas. A matéria mostra uma acusação formal contra a oposição são paulina, enquadrando-a como um grupo de conspiradores ilegais, alinhados a interesses externos ao clube, no caso, o rubro-negro carioca, Globo. Os pilares foram criminalização da oposição, falsa comunicação de crime, a sugestão de registrar um BO de furto fictício para justificar o vazamento dos áudios é o ponto mais grave. A matéria salienta que isso é crime, até 6 meses de prisão, colocando a oposição como fora da lei desde o início. A polícia de confiança. A frase atribuída a Fábio Maris sugere uma tentativa de perverter a instituição policial de São Paulo, criando a imagem de um esquema de influência dentro do Estado.
A resposta oficial da polícia de que é uma ilação tenta se desvencilhar, mas a suspeita fica plantada. Obtenção ilegal de prova. A insistência do advogado de Casares de que a prova, o áudio, é ilícita, ou seja, hackeamento, furto, e, portanto, invalida todo o processo investigatório subsequente. Isso deslegitima a origem da denúncia. O enquadramento da vítima, Adriana, e do alvo Casares. Adriana como um instrumento e vítima. Ela é pintada como uma mulher humilde, empreendedora, arrastada para uma guerra política que não era sua. Ela teria sido usada e depois descartada. A venda dos áudios por R$ 200.000 é mostrada, mas o foco é na sua devolução, sugerindo arrependimento ou percepção de que foi manipulada. Foco no assassinato de caráter biografia. O advogado Borragini define claramente: o objetivo não era justiça, mas assassinar a biografia de Casares para criar o clima para o impeachment. A matéria reforça que as investigações anteriores nem citavam Casares, indicando que Casares foi incluído à força nessa narrativa. A desmontagem da narrativa da oposição, ponto a ponto. A matéria pega as justificativas da oposição no comunicado de Pinotti e Maris e as contrapõe com dados e perguntas. Eles dizem que o áudio foi legal. A matéria questiona a origem, o furto, o hackeamento e cita a ilegalidade. Dizem que Adriana os procurou. A matéria mostra Dennis Omrod confirmando, mas o contexto geral pinta isso como parte do esquema. Dizem ter documentos de desvios. A matéria não contesta diretamente, mas foca no método sujo usado para chegar nisso, insinuando que o fim, derrubar Júlio Casares, justificou os meios ilícitos. Citam uso ilegal de camarotes. Novamente, um fato usado como isca para um plano maior. O caso dos camarotes foi utilizado como uma isca para um plano maior. Os dados financeiros do COAF e a ambiguidade calculada. A matéria apresenta os dados do COAF, R$ 1,5 milhão em depósitos, mas imediatamente dá espaço à defesa de Casares, patrimônio legítimo, atividade privada. O objetivo não é condenar Casares, mas mostrar como a oposição usou essa informação. Ou seja, como a pistola fumegante
para levar ao COAF e criminalizar Casares. Essa foi a peça para criminalizar Casares. Esse foi o fator principal que a torcida do São Paulo ficou do lado da mídia flamenguista. A fragilidade da acusação. Ao colocar a defesa lado a lado, a matéria deixa no ar a dúvida: isso é crime ou é perseguição política? Conclusão: a guerra de narrativas em seu ápice. A matéria da Record é a narrativa de resistência da gestão Casares e de sua base de apoio. Ela tenta mudar o eixo do debate, sai da discussão Casares é culpado para a oposição é criminosa e manipulada por interesses externos. Humanizar Casares e desumanizar a oposição. Casares é presidente legítimo, vítima de um golpe baixo. A oposição é um cartel de conspiradores que fraudou BOs, manipulou uma mulher humilde e tentou corromper a polícia do estado de São Paulo. Atacar a hegemonia da Globo. Posiciona a Record como o único veículo disposto a contar a verdade da narrativa paulista por trás do golpe, enfrentando o suposto monopólio narrativo da Globoflá. Proteger o legado de Casares. Mesmo com sua queda, a narrativa busca preservar sua imagem como um gestor íntegro, derrubado por meios escusos, não por mérito das acusações. A fala final de Jorge Nicola, R7, parceiro da Record, é a chave. A maior vítima é o São Paulo. Essa é a mensagem final e unificadora para a torcida. Independente de Casares ser inocente ou culpado, o clube foi dilacerado por uma guerra suja, arquitetada por uma oposição sem escrúpulos e por interesses midiáticos e clubísticos externos. A narrativa da Record tenta, assim, unir a torcida são paulina não em torno de Casares, mas em torno da defesa do clube de 1930 contra esses supostos agentes da desordem dentro do São Paulo e fora do São Paulo. Aqui nós vamos verificar o modus operandi dos grupos parasitários na derrubada de Casares no São Paulo.
A estrutura da trama, dividida por quatro tipos de agentes: suas acusações, suas ações e como se coordenaram contra o São Paulo Futebol Clube. O processo de parasitagem e tomada de poder. Um modelo de quatro frentes. Objetivo central: substituir o modelo de gestão de Casares, que era austero, focado em dívida líquida, de perfil paulista, por um modelo alinhado aos interesses de um grupo que valoriza o mercado de jogadores, a exposição midiática e um estilo de gestão mais agressivo e personalista, similar ao adotado pelos flamenguistas ou pelo time rubro-negro carioca e seus aliados midiáticos. Número 1. O tipo sanguessuga diretorial, conselheiral, o núcleo interno do poder. Quem são? Conselheiros e ex-dirigentes com fortes vínculos no mercado do futebol, cujos negócios, agências de jogadores e investimentos, são mais favorecidos pelo modelo FLA. Empresários como Juan Figuer, agente histórico com enorme influência flamenguista, e John Textor, dono do Botafogo, mas com negócios e disputas que o alinham contra Casares e com figuras do mercado carioca. Modus operandi. Passo 1. A oposição sistemática no conselho. Era o que? Bloquear propostas de Casares que limitavam gastos com contratações ou reduziam influência de intermediários no mercado. Passo 2. As alianças internas. Recrutar outros conselheiros descontentes com os resultados esportivos ou a falta do brilho das contratações, formando uma coalizão minoritária, mas articulada. Passo 3. A articulação do golpe. Usar a crise dos áudios obtida pela frente midiática jornalística como casus belli. Transformar uma investigação difusa em um martelo político para votar pelo afastamento no Conselho Deliberativo. Eles forneceram o voto interno necessário. O papel no parasitismo. São as larvas dentro do organismo. Se alimentam da estrutura do clube para viabilizar seus negócios externos. A queda de Casares não era um fim em si, mas um meio para retomar o controle do fluxo financeiro do São Paulo, que era contratações, comissões e negócios. Tipo 2. Sanguessuga midiático. O amplificador e o tribunal. Quem são? Programa Espião Aberto, da Rede TV,
colunistas de portal, comentaristas de rádio e TV com alinhamento claro ao eixo Rio de Janeiro e à narrativa do modelo flamenguista, a hegemonia do Grupo Globo em dar tom nacional ao debate. Modus operandi. Passo 1. Estabelecer o marco narrativo. Ignorar o sucesso na redução da dívida líquida. Focar obsessivamente no aumento da dívida bruta e nos embargos da FIFA, pintando Casares como incompetente ou maquiador. Passo 2. A criminalização e sensacionalismo. Ao surgir a história dos áudios e dos 1,5 milhão, a narrativa mudou de incompetente para possivelmente corrupto. O tratamento não era de investigação em andamento, mas de julgamento e condenação prévia, o que se tornou um tribunal midiático. Passo 3. Criação do clima de ingovernabilidade. A cobertura constante e negativa minou a autoridade de Casares perante a torcida, os patrocinadores em potencial e a própria base do conselho. Criou a percepção pública de que ele, Casares, tinha que sair. O papel no parasitismo. São os vetores da doença. Não sugam diretamente o dinheiro do clube, mas sugam sua reputação e legitimidade. Envenenam o ambiente a favor dos parasitas internos. Seu interesse é audiência, conflito e a manutenção da hegemonia cultural do futebol carioca sobre o futebol paulista. Então, aplausos para os são paulinos, que são a favor dessa narrativa carioca, que são contra Casares. São paulinos flamenguistas. Parabéns para vocês, São Paulinos flamenguistas. Tipo 3, de sanguessuga organizado. A pressão nas arquibancadas e redes sociais. Quem são? Lideranças de torcidas organizadas, principalmente a Independente, que se aliaram a um segmento da torcida jovem flamenguista, a Jovem Flá. Esta aliança é baseada em uma subcultura de confronto, ultraje e treta, que vai além das rivalidades tradicionais. O modus operandi. Passo 1. Infiltração da narrativa. As lideranças, já consumidoras da mídia anti-Casares, começam a ecoar nas redes sociais, canais são paulinos no YouTube e nos grupos internos que Casares
é o problema? Passo 2: a aliança transclubística. A parceria com a Jovem Flá, inimiga declarada de Casares desde os atritos por causa da Copa do Brasil de 2023, fornece reforço digital. Criam-se hashtags, memes e campanhas coordenadas de pressão contra Casares. Passo 3: a pressão direta e simbólica. Faixas nos estádios, cânticos, ameaças de protestos. Isso sinaliza para o Conselho que a torcida organizada São Paulina, uma base de poder importante, comprou a narrativa flamenguista da emissora carioca e apoia a queda de Casares. Dá cobertura popular ao movimento dos conselheiros. Isso toda a torcida independente fez. Que vexame, meu. Papel do parasitismo. Sugam a força social e a identidade do clube. Transformam a paixão em um instrumento de pressão para o projeto de poder específico. A aliança com torcida rival mostra que o interesse não é o São Paulo puro, mas um projeto de revolução interna que coincide com os interesses de inimigos externos. Que vexame essa torcida do São Paulo, que é de São Paulo, mas pegou uma narrativa carioca. Olha só a inteligência dessa torcida independente. Como é fraca a mente desses torcedores. Indo por uma narrativa carioca, que não é a São Paulina. Olha só a mentalidade dos torcedores são paulinos. Quarto ponto: tipo de sanguessuga de inteligência operacional. Os fornecedores de munição. Quem são? Supostamente figuras como Denis Omrod, Fábio Maris e outros da oposição interna que atuaram na operação prática para obter a prova que derrubaria Casares. Inclui também supostos contatos em órgãos do Estado, pelo que eles mencionaram a polícia de confiança. Modus operandi. Passo 1: captura da fonte, Adriana. Seja por abordagem ou sendo procurados, identificam nela uma pessoa com potencial para gerar provas, áudios, documentos e um motivo para se vingar do clube. Passo 2: engenharia do escândalo. Idealizam o esquema, compram os áudios, sugerem o BO falso para justificar o vazamento, acionam seus contatos para direcionar a investigação policial,
Pedido de COAF focado em Casares. Que passo, hein? Caramba. Passo 3. Entrega da munição. Alimentam a frente midiática com o material. Garantem que a história chegue aos jornalistas certos, de narrativa carioca, no momento certo, com os detalhes, R$ 1,5 milhão COAF, que maximizem o impacto criminalizante. O papel no parasitismo. São os operários do golpe. Sugam a ética e a legalidade em prol do objetivo. Supostamente usam dinheiro e a influência para corromper processos, no caso policial, midiático, e criar a ilusão de um crime onde havia, na visão deles, apenas uma disputa política. A síntese do processo conjunto, passo a passo. Fase de preparação, fase 1 e 2. A oposição no Conselho se frustra com Casares. A mídia começa a campanha para desgastá-lo, focando em dados financeiros negativos, dívida bruta. Número 2. A fase de catalisação. O grupo operacional encontra e instrumentaliza Adriana, obtendo a arma fumegante, os áudios, e maquiando a operação ilegal para trazê-la à tona. Fase de explosão. Número 3. A mídia recebe o material e dispara a narrativa criminal. As torcidas, intoxicadas ou contaminadas por essa narrativa, começam a pressionar nas redes e estádios. Número 4. A fase do golpe. Com o clima perfeito de crise criminal e desgoverno, criado pelas frentes 2, 3 e 4, a oposição no Conselho move o processo oficial de afastamento de Casares. Eles têm agora o argumento que é o escândalo, a pressão popular, que é a torcida, e a justificativa moral, que é a narrativa midiática, para executar a votação. Resultado: Casares cai. O modelo flamenguista, gestão mais voltada ao mercado, menos austera, mais alinhada com certos agentes e mídias, se fortalece dentro do São Paulo. Os parasitas de cada frente atingem seu objetivo. A diretoria oposicionista retoma influência. A mídia prova seu poder de fogo. As lideranças organizadas mostram força. E os operacionais se livram de um obstáculo. Júlio Casares.
está feita a queda, injustamente. Os agentes externos complementares. Os agentes de jogadores e empresários do mercado. São aqueles que têm interesse num clube como o São Paulo com um presidente fechado para negócios inflados. Apoiaram a queda silenciosamente. Os concorrentes esportivos diretos. O Urubu Rubro-Negro. Beneficiam-se simbolicamente e estrategicamente com a desestabilização de um clube do porte do São Paulo. Porque um São Paulo forte e bem gerido é um obstáculo esportivo e de modelo flamenguista. Ou seja, feito para que o São Paulo não ganhe títulos e que o time rubro-negro possa vencer os campeonatos nacionais. É feito para isso. Tá vendo, São Paulinos flamenguistas? Vocês que aceitaram a derrubada de Casares, que Casares estava protegendo o São Paulo, enquanto esses outros aí, os adversários, estão querendo é um outro clube. SAF é um outro clube. Não é o São Paulo mais. SAF é um outro clube. Outros grupos midiáticos, como a Record, atuam como anticorpos nesta analogia, tentando expor o parasita. Sua motivação é tanto jornalística quanto de guerra comercial contra a hegemonia Globoflá. Em resumo, a expulsão de Casares não foi um simples impeachment, mas o produto final de uma infecção parasitária coordenada, onde cada tipo de sanguessuga cumpriu sua função específica para debilitar o hospedeiro, Casares, e tomar o controle do organismo, o São Paulo Futebol Clube. São Paulo foi tomado por outra equipe, não é mais a equipe do São Paulo, tricampeão mundial interclubes. O São Paulo está sendo controlado por um grupo rubro-negro. O São Paulo está sendo controlado por um grupo rubro-negro. E isso graças à torcida independente que aceitou a narrativa carioca. A irregularidade e injustiça residem no uso de meios ilícitos, manipulação de opinião pública e o conluio com interesses externos para alcançar o fim político dentro do São Paulo Futebol Clube. E assim termina aqui mais essa explicação de como é que Júlio Casares caiu, muita coisa influenciando aí o São Paulo. Infelizmente, o São Paulo caiu para um grupo carioca. O São Paulo caiu para um grupo carioca.
A quem gostou desse conteúdo ou tem alguma pergunta, que possa deixar um gostei, ou um comentário, ou se inscrever no canal São Paulo Dragões, SP Dragões, e até uma próxima.